Boa noite. Boa noite. Todos me ouvem? Agora sim, né? Nós estamos estudando, né, essa série de mensagens no livro de Gênesis e nós chegamos hoje ao capítulo 16. Nessa história da redenção do homem promovida por Deus, chegamos em um momento, mais uma vez, que Abrão se mostra um homem sujeito a dúvidas e falta de fé. Nós vamos, ao longo da história dele, ver esses altos e baixos. Nas 2 semanas últimas, nós, durante o capítulo 15, vimos Deus reafirmando suas promessas para Abrão, promessas de que ele seria pai de muitas nações e também herdeiro da terra de Canaã. E vimos como essas promessas para ele eram promessas incondicionais, uma vez que essa aliança firmada entre Deus e Abrão teve Deus como proponente e apenas ele, firmou o compromisso quando ele passou sozinho, no meio daqueles sacrifícios, naqueles animais partidos que Abrão colocou no chão. Na semana passada nós vimos que o pacto, ou a aliança abraâmica, demonstra para Abraão e também para nós até hoje a compaixão, o cuidado e também o caráter do nosso Deus. Hoje nós vamos começar um novo capítulo nessa história da peregrinação de Abrão. E diferente da semana passada, o capítulo 16 traz vergonha, incredulidade, tanto da parte de Abrão, quanto da parte de Sarai, sua esposa. Então, se você ainda não fez isso, abre a sua Bíblia comigo, ali em Gênesis capítulo 16. Vamos ler do verso 1 até verso 6. Gênesis 16, 1 a 6. A palavra de Deus nos diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, esse primeiro versículo já nos apresenta os personagens da história. Sarai, que era mulher de Abrão, Abrão, o chamado de Deus, e a serva de Sarai, uma egípcia chamada Agar. Verso 2: Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Incrível como a gente vê aqui um paralelo com aquilo que aconteceu lá no Éden, não é? Quando a Eva toma do fruto e dá ao seu marido. E aqui nós vemos Sarai, tomando essa serva e dando a Abrão. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Eu quero olhar com vocês essa história e extrair para nós algumas lições. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez? Vamos colocar esse tempo nas mãos de Deus, mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos porque temos a liberdade de nos reunirmos como igreja para aprendermos um pouco mais a respeito da fé de Abrão e a fé que nós mesmos precisamos desenvolver em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a entender mais profundamente essa história de confiança versus autossuficiência.
e que o Senhor aponte para nós, Senhor, um caminho que nós devemos seguir como teu povo. Não permita, Senhor, que nada nos atrapalhe em ouvirmos a tua voz nessa noite. Que a tua palavra fale conosco e que faça uma transformação no nosso modo de pensar e, consequentemente, também no nosso modo de agir. É meu pedido no nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero começar a mensagem aqui hoje com uma história que ilustra isso que nós vamos ver em Gênesis 16. É a história de um casal que depois de uns dias de férias, lá no centro-oeste do Brasil, eles retornam para casa, estão voltando aqui para o estado de São Paulo. E em determinado ponto do caminho, depois um pouco de Mato Grosso, a esposa fala assim: meu bem, que tal a gente pegar essa estrada aqui? Parece uma estrada bonita, com muitos pastos, para a gente ir a essa estrada antiga e a gente volta para casa passeando. Me parece uma estrada agradável, disse ela. Agradável? Depois de uma meia hora mais ou menos, esse casal percebeu que na verdade aquela era a pior estrada do país, talvez, né? Não era um pouco ruim, era péssimo. E quanto mais poeira o carro levantava, mais mal-humorado e impaciente esse marido ia ficando. Num determinado momento, a estrada tinha uma curva tão fechada que eles quase que tiveram que parar para fazer a curva. Então eles chegaram à conclusão que muito pouca gente passava por ali, logo depois que eles tiveram que esperar uma família de capivara que atravessava a pista. Quando finalmente eles voltaram à estrada principal, eles perceberam a verdade daquela afirmação que diz que um desvio é sempre pior que a estrada principal. Em Gênesis 16, conta para a gente a história de um desvio doloroso. Abrão e Sarai tomaram esse desvio na sua peregrinação. E nós vamos ver hoje o que causou para a vida deles, não é? Esse desvio trouxe conflitos, não apenas para os dois, mas para todo mundo. Aquilo que os jornalistas chamam hoje de o conflito árabe-israelita começou com o desvio do plano de Deus nessa história. Mas além disso, né, a história de hoje é muito mais então do que apenas uma história do passado que tem consequências no presente. A história de hoje é uma ótima lição para o povo de Deus saber como andar pela fé, com confiança em Deus e esperar que Ele cumpra as suas promessas do jeito dele, no tempo dele. Ou então, por outro lado, seguir suas próprias ideias e colher as consequências das suas decisões autônomas, sem Deus. Assim eu quero dividir então a história de hoje em 3 etapas. E eu chamei essas etapas de, a primeira delas, a espera, depois o desvio e por fim o conflito. Quero ser um pouco mais didático que na semana passada, porque eu recebia todas as avaliações, né? Nosso pequeno grupo, em casa, de como você teve dificuldade de anotar um esboço. Então, saiba que eu vou dividir em 3 partes, começando com essa que é a espera de Abrão e Sarai. A minha intenção é que a gente entenda o perigo, né, que é abandonarmos a confiança em Deus e agirmos de forma autossuficiente em nossas vidas. Deus tinha prometido um descendente para esse casal, mas o versículo 1 diz que Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Abrão, a essa altura, tinha 85 anos de idade. A sua caminhada com Deus já tinha começado há 10 anos. Lembra que ele saiu de Harã, né, com 75, agora ele tem 85. Ele já tinha aprendido algumas lições a respeito da fé. Deus tinha prometido para eles dois, né, Abrão e Sarai, uma descendência, mas não tinha dito quando essa promessa ia se cumprir.
E para aquele casal, então, o que eles viviam era um tempo de espera. E eles, como a maioria das pessoas, a maioria de nós, eles não estavam muito contentes em esperar. Talvez a história de hoje esteja aqui para ensinar para Abrão que é, mais uma vez, pela fé e pela paciência que todos nós herdaremos as promessas de Deus. Nós podemos ler a respeito disso num texto que está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Ali o autor de Hebreus fala como Deus nos encoraja, dizendo: imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Confiança na palavra de Deus e paciência para esperar o tempo de Deus são a chave para recebermos tudo aquilo que um dia Deus nos prometeu. Deus tem um tempo perfeito para fazer todas as coisas que Ele já planejou para a minha vida e para a sua vida. No caso de Abrão, o filho prometido não era apenas mais um bebê no mundo. Esse filho seria também parte desse grande plano de Deus para a salvação, ou para a redenção da humanidade. Infelizmente, Sarai ficou impaciente, porque ela via que o tempo estava passando e ela continuava estéril. Eles continuavam sem filhos. Agora, por que Deus estava demorando tanto? Nós temos pensado nesse tempo de Deus há algumas mensagens, Talvez Deus aqui quisesse que Abrão se tornasse incapacitado de gerar um filho por meios naturais, não é? Assim como Sara já era incapaz, porque era estéril. Se isso acontecesse, o nome do Senhor seria ainda mais glorificado quando esse tivesse um filho. Pelo texto de hoje, nós sabemos que com 85 anos de idade, Abrão ainda foi viril o suficiente para ter um filho com Agar, a escrava de Sarai. Mas nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 12, que ao ter Isaque, o filho da promessa, Abrão já tinha o seu corpo amortecido, diz o texto. Hebreus 11, 12 diz assim: por isso também de Abrão, aliás já amortecido, saiu uma grande posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Essa tinha sido a promessa que Deus tinha feito para Abrão e foi exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer, daqui ainda 15 anos. Abrão duvidou novamente. Será que isso não acontece conosco também? Nós temos uma promessa de Deus, mas logo a gente começa a duvidar. Quando alguma coisa sai daquele tempo que a gente acha razoável para Deus dar aquilo que nós achamos que Ele nos prometeu. Quando nós vivemos na confiança e na paciência, a nossa vida glorifica mais a Deus. Quando a gente espera o tempo de Deus, quando a gente mantém a nossa esperança e a nossa fé, a nossa vida glorifica mais a Deus. Felizmente nós sabemos que, apesar da incredulidade desse casal na história de hoje, um dia eles aprenderam a lição. Quando lemos Romanos capítulo 4, versos 18 a 20, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 4, 18 a 20 nos diz assim: Abrão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou
por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Queridos, a disposição de esperarmos no Senhor é uma prova de que estamos andando pela fé, ou seja, andando, confiando nas promessas e no cuidado de Deus. Em Romanos 10:11, Paulo ressalta a nossa esperança quando ensina que todo aquele que nele crê ou nele confia não será envergonhado, diz a NVI, Nova Versão Internacional. Como anda a sua confiança em Deus? Você confia quando Ele diz na sua palavra, por exemplo, lá em Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você confia quando você lê em Josué 1:9, não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você confia em Isaías 41:10, que diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E eu poderia passar o resto da mensagem, listando promessa atrás de promessa, mas a pergunta é, você confia nessas promessas da ação de Deus em seu favor? Quando as circunstâncias da vida parecem difíceis demais, você continua esperando o tempo de Deus? Outra maneira de demonstrarmos nossa fé nesses momentos difíceis, além de esperar e confiar, apesar das circunstâncias, é continuarmos a aprender, ou aprendendo, e obedecendo a palavra de Cristo. E por quê? Porque Romanos 10:17 vai nos dizer que a fé, essa confiança em Deus, ela vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, se você estiver andando em obediência à palavra de Deus, se você estiver se alimentando da palavra de Deus, você pode ter certeza que as promessas do cuidado de Deus sobre a sua vida vão se cumprir no tempo certo. Em Hebreus 11, nós temos uma lista conhecida como o rol dos heróis da fé. Mas, na verdade, o que nós temos ali é o registro de atos poderosos de homens e mulheres comuns, como eu e você, como Abrão e Sarai, que decidiram um dia crer nas promessas de Deus e obedecer os seus mandamentos, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Então, queridos, uma grande lição que nós tiramos desse texto é que, ainda que hoje nós nos identifiquemos com esse Abrão e Sarai, incrédulos, impacientes, do capítulo 16, é possível revermos as nossas histórias, é possível revermos nossas ações e sermos considerados pessoas de fé no final de nossas vidas. E agir assim, em obediência, paciência, confiança, vale muito a pena. Vale a pena porque a Bíblia afirma que é só assim que nós encontraremos verdadeira felicidade. Sempre que estivermos vivendo pela fé, Deus vai nos encher da sua alegria e da sua paz. É isso que lemos lá em Romanos 15:13, que diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz no vosso crer. Na medida em que eu creio na palavra de Deus, eu posso experimentar essa paz e essa alegria, mesmo diante das provações.
Você vai poder estar cercado de conflitos, mas vai desfrutar dessa paz e dessa alegria, porque você confia que, mesmo em meias dificuldades, Deus continua agindo em sua vida. Essas são então algumas das marcas de uma fé verdadeira. A fé verdadeira espera o tempo de Deus, confia apesar das circunstâncias, segue obedecendo, conhecendo e obedecendo a palavra e se alegra e desfruta da paz de Deus. Na Bíblia essas coisas todas estão ligadas. Nos anos seguintes da história de hoje, como consequência do pecado desse casal, eles passaram por muitas dificuldades. E por meio delas, Deus foi aumentando a sua fé e também construindo o caráter desse casal. Afinal de contas, é para isso que serve o sofrimento em nossa vida. Em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, nós lemos que o propósito do sofrimento pelos quais nós passamos nessa vida é nos amadurecer, nos tornar mais maduros, né? Tiago 1, 2 a 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, a palavra maduro, e íntegros, em nada deficientes. Abrão e Sarai esperaram 10 anos e então agiram por conta própria. Nós temos aqui então a segunda etapa da história. Vamos olhar mais de perto para esse desvio doloroso do casal. E isso está dos versos 2 ao início do 4 ali. Eu vou ler novamente o desvio do casal. Verso 2 diz assim: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, ele concordou com o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Tudo isso depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Sarai sabia que não podia ter filhos, mas também sabia que para Abrão tinha sido prometido uma descendência. Pelo que vemos na Bíblia até aqui, parece que Deus não tinha falado nada sobre quem seria a mãe dos descendentes de Abrão. Mas é claro, pela lógica, deveria ser a esposa de Abrão. Mas sendo ela estéril, eles devem ter pensado, bom, talvez Deus tenha outros planos. Sarai, por impaciência, então, ela estava tentando resolver o problema por conta própria, sem confiar em Deus, independentemente da ação de Deus. Também, quando Sarai sugeriu o seu plano para Abrão, ela não estava buscando a glória de Deus, mas estava pensando nela mesma. Lembra que o chamado de Abrão, no qual Sara estava inclusa, né, porque era esposa de Abrão, era para que ele fosse bênção para muitas nações. Mas aqui a gente vê o objetivo de vida dela em um objetivo de vida egoísta, não é? Fica claro isso aqui no versículo 2, quando ela diz: assim me edificarei com filhos por meio de Agar. Ela estava pensando nela. Talvez houvesse aqui na proposta dela também uma espécie de rebeldia, uma vez que ela reconhecia que a impossibilidade de ter filhos vinha do próprio Deus. Aí no verso 2 também ela diz, né, o Senhor me tem impedido de dar à luz. Parece que Sarai não conhecia a verdade da vida cristã que diz: para Deus adiar não é o mesmo que negar. Para Deus adiar não é o mesmo que negar. A gente
Gosta quando Deus responde sim para os nossos pedidos, não gosta quando Ele responde não, e fica impaciente quando Ele fala espera, né? E foi exatamente o que Sarai estava fazendo aqui, não é? O problema é que quando a gente entra numa situação dessa, de esperar, Satanás usa esses momentos difíceis para nos confundir, para nos contar mentiras. E aqui não é diferente, né, de como ele agiu lá no Éden, como eu mencionei, né? Ele sugere, né? Você não acha que Deus está impedindo, Sarai, ou adiando a sua felicidade, aquela felicidade que você merece? Você não, afinal de contas, você já obedeceu, né? Você já saiu da sua terra, vocês já estão há 10 anos esperando. Será que se Ele te amasse de verdade, a situação estaria do jeito que está? Será que chegaria até esse ponto? De acordo com os costumes daquela época, era comum, né, que quando uma mulher não tivesse filhos, a sua serva era usada para dar descendência à mulher estéril. O problema é que Gênesis 2:24 já tinha estabelecido o padrão de Deus para o casamento. Uma aliança apenas entre um homem e uma mulher, uma aliança que exigiria monogamia. Mas parece que o pragmatismo já fazia suas vítimas naquele tempo, né? Parece que o casal foi vítima desse pragmatismo, né? Ou pensava dessa forma. Quando Agar concebeu, pareceu a princípio que o plano tinha dado certo. Talvez eles até tenham acreditado, não é? Que por fim a ideia não era tão ruim assim. Talvez tudo isso tinha sido parte de uma vontade permissiva de Deus, né? Como algumas pessoas usam, como se a vontade de Deus não fosse sempre soberana. Que engano desse casal. Todos nós sabemos que nem tudo que é permitido na lei, ou nem tudo que é permitido pela cultura, nem tudo que dá certo, não é? É necessariamente aprovado por Deus. A vida cristã vai muito além da nossa cultura, do nosso pragmatismo, daquilo que dá certo, vai além das leis do nosso país. Em momento nenhum Deus aceitou Agar como essa esposa ou concubina de Abrão. Quando em Gênesis 16:8, texto da semana que vem, né, nós vemos que o anjo se dirige a Agar, o anjo do Senhor, ele se refere a ela como serva de Sarai e não mulher de Abrão. Mais tarde, em Gênesis 21:10, Agar também vai ser chamada de essa serva e seu filho, né? E não mais aquela que é dada por mulher, como a gente vê aqui no versículo 3. Deus rejeitou todo aquele plano de autossuficiência de Sarai, proposto por Sarai e aceito por Abrão. Deus tinha algo muito melhor planejado para eles. E esse atalho só os fez desviar do caminho de Deus para a vida deles. Então, quando nós pensamos, né, nas marcas da fé verdadeira que nós falamos no começo, nós vemos que Abrão e Sarai aqui não passaram no teste. Eles não estavam dispostos a esperar no Senhor e por isso se precipitaram colocando em prática seus próprios planos. Eles não agiram, né, de modo a satisfazer a si mesmos, demonstrando falta de confiança em meio a uma situação difícil que viviam, a situação de espera. Eles não estavam obedecendo a palavra de Deus, de Gênesis 2:24, e como consequência, não experimentaram nem paz, nem alegria de Deus. Semana que vem tudo isso fica ainda mais claro, né? Em quais dessas áreas você tem falhado no teste da fé? Talvez você tenha pedido algo para Deus e já não aguenta mais esperar. No nosso PGA, a cada semana a gente ora uns pelos outros, né? A gente compartilha os pedidos e ora uns pelos outros. Então, nesses 2 anos que a gente tem
se reunido, Deus respondeu muitas das nossas orações. Mas alguns pedidos se repetem a cada semana, até hoje. O desafio para nós é seguirmos firmes na nossa fé, na esperança do cumprimento no tempo certo de Deus, na soberania do plano de Deus. Talvez você tenha deixado de confiar em Deus por causa da gravidade das circunstâncias que você tem vivido. Pensando nisso, eu me lembro da conversa que Pedro teve com Jesus, depois dele ouvir aquele duro discurso do pão da vida, onde todos abandonam, né? A maioria dos seguidores de Jesus o abandonam. E Jesus pergunta então para Pedro, você também vai me deixar? Pedro então responde, mas Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde correr. Talvez seu problema seja desobediência à palavra. Então lembre-se que toda desobediência tem a sua raiz na incredulidade, na falta de fé em Deus e em seus planos para a sua vida. Talvez alegria e paz são palavras bem distantes da sua realidade, ultimamente. Então, coloque diante de Deus suas petições, para experimentar a paz de Deus, a paz que só Ele pode dar, e que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4, 6 e 7. Traga à memória diariamente as promessas de Deus. A minha chave bíblica, eu dei uma busca lá, tem 391 passagens das Escrituras que falam sobre a alegria. Sem contar os seus sinônimos, né? Por isso, ocupe a sua mente com essas promessas, e não com as lutas do dia a dia. Encha-se da esperança que a própria palavra de Deus traz para nós, e a alegria que isso pode nos dar. Por fim, nós temos a terceira etapa após o desvio, essa etapa que é marcada pelo conflito. A partir da metade do versículo 4 até o 6, nós lemos assim, verso 4, vendo Agar que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuirdes. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora Sara quer culpar Abrão, dizendo, olha, eu pus ela nos seus braços, você teve um benefício nisso aí, mas até agora, o que aconteceu comigo? Eu fui desprezada. Para mim as coisas só pioraram. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Quando nós agimos conforme a sabedoria do mundo, conforme a nossa própria, o que nos dá na cabeça, né? Aquilo que nos parece melhor, nós acabamos batendo de frente com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. De todas as brigas que nós podemos enfrentar, aquelas que são em família, talvez sejam as mais dolorosas e as mais difíceis de resolver, não é mesmo? As coisas poderiam ter sido diferentes se Agar tivesse mantido uma atitude de serva, quem ela era, né? No entanto, nós vemos que ela se tornou orgulhosa e irritou Sarai. Então percebe que não tem inocente nessa história, não é? Salomão entendeu essa atitude de Sarai e outras que vieram depois, né? Não foi pensando nela que ele escreveu, mas anos depois ele escreveu sobre essa maneira prejudicial do agir de Agar, em Provérbios 30, versos 21 e 23. Provérbios 30, 21 a 23 diz, sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo, quando se torna rei, sobre o insensato, quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada, quando se casa, sobre a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Em certa medida,
um pouco de cada uma dessas coisas aconteceu nessa história de hoje. Nós vemos na casa de Abrão a ilustração da pergunta que Paulo vai fazer em Gálatas, capítulo 3, verso 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Abrão e Sarai, lá em Gênesis 15, 6, né, eles tinham começado no Espírito, né, eles tinham colocado a sua fé no Senhor. O texto lá diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas agora eles estão procurando na própria carne, na própria sabedoria, um meio de viver a sua vida, né? De resolver os seus problemas. Abrão, Sarai e Agar brigavam entre si porque eles estavam, os três, longe da vontade de Deus. A primeira coisa que eles deviam ter feito, quando o conflito surgiu, eles deveriam ter buscado a Deus, confessado os seus pecados, recebido perdão e se reconciliado com Deus. Quando nós paramos de lutar contra Deus, as nossas brigas com os outros também acabam. Em Provérbios 16, 7, nós lemos que, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Promessa de Deus. Assim, nós temos aqui mais uma lição para nós. O primeiro passo para a reconciliação, uns com os outros, não importa se é num casamento, se é um pai com um filho, se é entre dois amigos, dois irmãos em Cristo, o primeiro passo para a reconciliação é você colocar as coisas em ordem diante de Deus, através do arrependimento, da confissão e do perdão que só Deus pode lhe dar. Só que ao invés deles fazerem isso, né, reconhecerem os seus pecados, cada um deles agiu de acordo com a sua própria sabedoria. Mais uma vez, Abrão se omitiu, abandonando a liderança espiritual da sua casa, deixando Sarai resolver. Olha, está na tua mão aí, faz o que você quiser. Ele deixou ela fazer o que melhor lhe parecia. Ele também não se compadeceu da vida de Agar. Sarai culpou Abrão e humilhou Agar, desconsiderando o fato de que a ideia tinha partido dela mesma. O pecado, ele distorce tanto a realidade que eu creio que Sarai realmente estava se sentindo prejudicada nessa história. Não é que ela estava fazendo um joguinho dizendo assim, olha, a coisa toda aconteceu e agora, Abrão, está vendo, a culpa é sua, como se ela soubesse que a culpa é dela, mas ela está pondo a culpa no outro. Não, o pecado distorce tanto a realidade que ela se sentia vítima. Ela fez o discurso de vítima porque ela estava se sentindo a única que estava perdendo na história. Agar tinha um filho, o único herdeiro de Abrão. Abrão tinha se deitado com Sarai, também teria sua descendência, e ela só ganhou o desprezo da sua serva. Agar também agiu de maneira errada. Ela simplesmente fugiu do problema. Coisa que todos nós, né, de vez em quando também fazemos. Mas na semana que vem nós vamos ver bem claramente, né, que fugir do problema não resolveu coisa alguma, só piorou a sua situação. Eu quero então terminar, né, a mensagem de hoje com algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, nós vemos na história de hoje Abrão demonstrando essa falta de fé. Logo depois dele ter sido elogiado, lá no 15:6, né? Lá ele confiou em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui ele agiu de forma autossuficiente, baseado na sua própria sabedoria. O que isso nos ensina? Ensina para nós que, entre outras coisas, né, que nós já vimos, ensina a verdade de que no meio do povo de Deus não existem pessoas sem pecado. Não existe um personagem bíblico que nunca pecou, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único modelo para nós no cristianismo.
nós não podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança em homens, em instituições. Não dá para dizer assim, a minha vida mudou depois que eu conheci meu marido, a minha vida mudou depois que eu entrei para aquela igreja. A sua vida tem que ter mudado depois que você se entregou para Jesus Cristo. Ele é o único modelo perfeito que é capaz de ser o fundamento da nossa fé, da fé verdadeira. Todo teólogo, pastor ou líder da história cristã, que nós já estudamos, que às vezes até a gente admira, não está livre de pecado, como Abrão também não escapou. Por isso a nossa confiança deve ser colocada somente em Cristo Jesus. Uma segunda lição, nós precisamos tomar cuidado, pois casais de hoje podem repetir esse mesmo erro que nós vemos aqui. Quando um cônjuge, não precisa ser nem só a esposa sugerindo para o marido, pode ser também o marido sugerindo para a esposa. Quando um cônjuge propõe para o outro um atalho, um desvio no plano de Deus. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Não para que um leve o outro para o buraco. Né? Então, todos nós, né, temos que ter esse cuidado em nossas vidas, para não sermos levados por um mau conselho do nosso cônjuge e também para não darmos, né, esse mau conselho, né? Não sermos a fonte, os proponentes desse desvio da palavra de Deus em nossas vidas. Em terceiro lugar, Abrão e Sarai buscavam resolver o seu problema pegando um atalho ao invés de continuar na dependência de Deus. Mais para frente, a gente vê a diferença, nesse caso, na vida de Jacó, neto de Abrão. Lá em Gênesis 25, 21, nós lemos: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E pasmem, o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Está vendo? Isaque fez aquilo que Deus havia planejado. Ele, na dependência do Senhor, dobrou seus joelhos e falou com Deus. E Deus assim o ouviu. E permitiu que Rebeca concebesse e desse luz ao filho. Qual era a solução? Esperar, confiar, obedecer e se alegrar. Essa é a solução de Deus para nós, sempre. Em quarto e último lugar, nós vemos aqui o pecado de usar as pessoas para atingir os seus propósitos. Apesar de Agar não ser totalmente vítima nessa situação, a ideia de Sarai e de Abrão em usar Agar para atingir o seu próprio desejo de edificar uma descendência não foi algo que agradou a Deus. Queridos, nós não devemos nos relacionar com as outras pessoas com essa mesma intenção, fazendo a pergunta: mas o que eu ganho com isso? Cada vez mais os casamentos são fundamentados nesse tipo de base. Vou juntar, ou vou me casar com fulano, mas o que eu ganho com isso? Está errado, é por isso que termina logo. Nossos relacionamentos não devem usar o outro como um meio para eu atingir um outro fim. Nós não podemos ser assim no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, não é? Pais com os filhos. O que eu ganho de sustentar meu filho? O que eu ganho de te pagar a faculdade? E o filho perguntar assim: mas o que eu ganho em te obedecer, meu pai? Não pode ser assim também nos nossos relacionamentos, em lugar nenhum. No trabalho a gente está bem acostumado, né? Que as pessoas só se relacionam por interesse, uma troca, né? E às vezes por interesse mesmo. O duro é que isso invade a igreja, né? Às vezes a gente está aqui e fala assim: mas por quê, né? Por que eu vou me relacionar com essas pessoas que estão aqui? A pessoa lá tem um gênio difícil. Aquele irmão lá já me tratou mal. Por que eu vou me relacionar com ele? O que eu ganho com isso?
devemos perguntar assim, é o que nós podemos dar, não é? Aí a pessoa se torna o fim, o alvo das nossas atenções. É isso que Deus espera de nós como cristãos, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Como é que eu posso ajudar a minha esposa? Como é que eu posso ajudar meus filhos, meus irmãos em Cristo, a minha igreja? Enquanto isso, queridos, que Deus nos ajude a confiarmos nele, nos seus planos, e a esperarmos nele, ao invés de agirmos na nossa própria sabedoria. Amém? Vamos orar para encerrar nosso tempo. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra e pelas lições que elas nos trazem. Nos traz, né? Tua palavra. Te pedimos, Senhor, para que essa fé verdadeira seja observada em nossas vidas, que possamos viver uma vida paciente, uma vida confiante, uma vida, Senhor, que se alegra no Senhor. Senhor, que nós não caiamos nos mesmos erros que vimos aqui nesse texto de hoje. E que, acima de tudo, nós andemos na confiança do Senhor, né? Confiando no Senhor e não agindo na nossa própria força. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.